O tema de hoje é a prática da palavra. Praticar a palavra é extremamente importante. Não adianta eu apenas ouvir. Eu sou uma pessoa ouvinte, mas eu tenho que ser um praticante da palavra. Em Tiago, no capítulo 1, lá no versículo 22, vai dizer assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O texto está dizendo que se eu só ouço a palavra e eu não coloco em prática, eu estou enganando a mim mesmo. Eu tenho que colocar em prática os ensinamentos do Senhor Jesus, os ensinamentos dos apóstolos, o ensinamento da palavra. Se eu não colocar em prática aquilo que foi ensinado, eu vou estar enganando a mim mesmo. Porque eu vou falar uma coisa e vou fazer outra. Eu vou dizer uma coisa com a minha boca, mas a minha atitude vai ser outra. Eu preciso colocar em prática. Lá em Mateus, no capítulo 7, o Senhor Jesus ele contou algo muito importante sobre isso. Um assunto tremendo sobre a prática da palavra. Mateus, no capítulo 7, lá no versículo 26, que ele vai dizer assim: Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que ele está dizendo? Que se eu não ouço a palavra, se eu ouço a palavra, mas eu não coloco em prática, eu vou ser insensato. Eu vou ser insensato porque eu estou edificando a minha vida em cima de mentiras. Eu estou edificando a minha vida em cima de hipocrisia. Porque eu falo uma coisa, mas a minha atitude é outra. E o texto vai estar dizendo, está afirmando que no momento que vier a chuva, no momento que transbordar o rio, o que é isso? No momento que vierem as lutas, no momento que vier as dificuldades, no momento que vier os problemas, a minha casa, a minha fé, a minha vida vai ser destruída, vai cair. Por quê? Porque eu não edifiquei corretamente. Eu não vivi em prática aquilo que eu ensinava, aquilo que eu falava, aquilo que eu dizia. Então não adianta eu só ouvir, mas não colocar em prática. Eu preciso praticar, para que no momento das dificuldades e lutas eu permaneça de fé firme e inabalável. Porque a prática da palavra vai gerar frutos. Olha o que diz aí no versículo 24. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Quando eu pratico a palavra de Deus, eu obedeço os ensinamentos, vai vir a luta, vai vir a dificuldade, vai vir a tribulação, vai vir o problema, mas a minha fé não vai ser abalada, a minha família não vai ser destruída, eu vou permanecer de pé, eu vou colher todas as bênçãos de Deus no momento da dificuldade. Porque eu aprendi a colocar em prática. Então há frutos que eu preciso colher, queridos. E esses frutos é fazendo e praticando a palavra de Deus. Quando eu coloco em prática, eu vou colher a graça, vou colher a fé, vou colher a bênção do Espírito Santo, eu vou colher o socorro de Deus, que é bem presente na hora da angústia, eu vou colher todos os propósitos de Deus na minha vida. Eu vou colher aquilo que Ele tem para mim. Mas eu preciso colocar em prática. Lá em Tiago, no capítulo 1, se você puder ver esse texto na tua Bíblia, eu recomendo que você pudesse ler para você ver o que nós estamos falando, está na palavra de Deus. Lá em Tiago, lá no capítulo 1, a partir do versículo 23, ele vai dizer assim: Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ele assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo que se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Olha o que o texto está dizendo. Que se eu não pratico a palavra, eu esqueço de quem eu sou. Se eu não coloco em prática o que eu tenho aprendido nas Escrituras, o que eu tenho aprendido com o Senhor, eu vou esquecer de quem eu sou. Na hora da luta, eu esqueço que eu sou filho de Deus. E eu tenho um Pai que me guarda. E aí, na hora que eu manifestar a fé, eu manifesto a incredulidade. Se eu não tenho prática da palavra de Deus, na hora que vem a tentação, eu esqueço de que tem um Deus no céu, um Senhor a que eu tenho que prestar conta.
e eu me entrego ao pecado, eu me entrego à tentação, esquecendo que vai haver consequências, que é alguém que está me vendo. Então, se eu esqueço e não pratico a palavra, eu vou ter problemas, porque eu esqueço de quem eu sou. Como filho, como servo, como herdeiro de Deus, eu esqueço das promessas dele. Então, a importância de eu praticar a palavra de Deus. Eu quero que você tente nesse momento, sem olhar para a câmera, sem olhar para o espelho, tente imaginar o seu rosto. É o que o apóstolo Tiago está dizendo. É como aquela pessoa que não pratica, é como uma pessoa que ele olha o seu rosto no espelho, ele abaixa o espelho e ele não consegue lembrar de quem ele é. Mas que você consiga saber quem você é. Você é filho de Deus. Você é servo de Cristo. Você tem um Senhor a qual prestar conta e você tem um Pai a qual você deve honrar com as suas atitudes, obedecendo a sua palavra, obedecendo os seus ensinamentos. Que quando você pratica a palavra, você vai colher todas as bênçãos que Ele tem para você na sua vida e na sua família. Seja praticante da palavra e não apenas ouvinte. Seja praticante, porque você vai colher os frutos do bem e de bom que Ele tem para você. Eu quero orar por você nesse momento, orar por você e por sua família, em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar em tuas mãos os teus filhos, que eles venham lembrar que são filhos de Deus, que venham colocar em prática, Senhor Jesus, os teus ensinamentos, tudo aquilo que o Senhor deixou de exemplo, que venha ouvir a tua palavra e praticar os ensinamentos que o Senhor tem deixado, para que nós venhamos no momento da luta, da dificuldade, no momento que a tempestade vier, nós permaneçamos inabaláveis em Ti, permaneçamos em pé, fiéis em Ti. Que nós não sejamos hipócritas, Senhor, dizer uma coisa e fazer outra, mas que sejamos praticantes dos Seus ensinamentos, que venhamos viver uma vida de integridade diante de Ti. Eu oro pela casa do meu irmão e da minha irmã. Eu te peço que a Tua bênção esteja de encontro a eles, esteja visitando cada lar, cada família, com o Teu milagre, com a Tua provisão, com a Tua graça. Pai amado, que nós venhamos a cada dia lembrar que nós somos filhos, que nós somos servos, e que o Senhor tem olhado por nós e tem contemplado a nossa vida. Que nós sejamos íntegros, retos, tementes a Deus e que venhamos desviar do mal, como o teu servo Jó fez, em nome de Jesus. Amém, queridos.